Iniciamos nesse momento mais uma aula de Direito Municipal. Hoje o conteúdo será município e cidade, a diferença entre um e outro, com base no que dispõe o Estatuto da Cidade, a Constituição Federal e demais dispositivos pertinentes ao conteúdo. O direito municipal está inserido no ramo de direito público, é um ramo de direito autônomo, e o objeto de estudo é a unidade da federação designada enquanto município, sua organização político-administrativa, ou seja, a forma e autonomia que o município tem para se auto-organizar, seja do ponto de vista político, ponto financeiro, bem como o exercício dos poderes municipais, sendo o executivo e o legislativo, formado pela Câmara de Vereadores, cujas competências estão delimitadas na Constituição Federal de 1988. Cabe também ao exercício desses poderes os meios de ação para fazer valer os interesses da população numa delimitação específica territorialmente. Historicamente, se atribui a origem do município, enquanto unidade político-administrativa, à República Romana, que tinha interesse em manter a dominação das cidades conquistadas através da força pelos exércitos. Então, os vecinos ficavam sujeitos desde a derrota às imposições do Senado, mas em troca de sua sujeição e obediência às leis romanas, isso ocorria na República. O município, no Brasil, é o conjunto dos 26 estados, mais o Distrito Federal, se constitui de um grande espaço territorial em âmbito nacional, e esses estados eles são divididos em centenas de municípios, no total mais de 5.000 municípios no país. O município é uma unidade política com autonomia essa para a sua organização administrativa e a forma de gerenciamento do espaço territorial através do executivo, na pessoa do prefeito. No município existem os habitantes da cidade e do campo, ou seja, existe uma população urbana e uma população rural, respectivamente. No Brasil, o número de pessoas, a população urbana é bem maior do que no espaço rural, muito embora o espaço territorial urbano ele seja menor, levando a uma verticalização das habitações. Por isso, as cidades são mais movimentadas que o campo. A maioria dos municípios possui tanto uma área urbana como uma área rural. Cidade e município, qual a diferença? Quase sempre se usa como sinônimo. No entanto, município é uma coisa, cidade é outra. O município compreende tanto a cidade, na sua área urbana, quanto na sua área rural. O município é uma pessoa jurídica de direito público interno. A cidade é o espaço urbano no município. Muitas vezes, o significado da palavra cidade é confundido, portanto, com município. Mas se engana quem pensa assim, pois são duas palavras totalmente diferentes. O município é formado pela cidade, com área urbana e área rural, e na cidade podemos encontrar diversas construções, como casas, ruas, avenidas, num espaço menor. Então, há uma maior concentração de pessoas, há uma má distribuição de renda, há a favelização, a questão ambiental, enfim, há uma série de problemas que dificultam a qualidade de vida no município, principalmente no espaço urbano. Portanto, município, cidade, bairro e rua, o que são cada um deles? O município abrange o espaço rural, o espaço urbano. A cidade abrange o centro urbano no município. Os bairros são a divisão do município, construída por vários quarteirões, que se caracteriza por uma ou várias funções. Portanto, pode ter um bairro que seja exclusivamente residencial e outro que possa ter uma divisão entre uma parte comercial e uma outra parte residencial. A rua, a seu turno, é o nome da localização onde a casa está situada, seja uma casa ou um prédio de
de moradia ou para fins comerciais. Portanto, cidade se refere somente à zona urbana do município, geralmente com grande concentração populacional e concentração de atividades industriais e serviços. O município, por sua vez, se refere ao espaço territorial político da unidade da federação, formada por o espaço rural e pelo espaço urbano. O conceito legal de município, enquanto pessoa jurídica de direito público externo, tem previsão no artigo 41 do Código Civil. Trazemos aqui o conceito do professor Pito Ferreira acerca do município. Ele coloca que o município é uma corporação territorial de direito público, servido como uma unidade geográfica e divisionária do Estado, dotada de governo próprio para sua administração descentralizada de serviços de interesse local. Portanto, a atribuição primeira do município é tratar de situações de interesse local, voltado ao interesse da sua população, de forma autônoma e descentralizada. Qual a diferença, portanto, entre lugar urbano e cidade? Em Portugal, e de acordo com os conceitos ali vigentes, o lugar urbano corresponde a um valor numérico, ou seja, se você tem num espaço urbano, na cidade, por exemplo, onde há uma aglomeração de pessoas, ali o único elemento que se leva em conta é o número de pessoas ali presentes. Então, a cidade, além de ter um valor numérico, assim você vai contabilizar quantas pessoas tem ali, nós temos que considerar o desempenho de respectivas funções urbanas. Mas ao longo do tempo e do espaço, os critérios de definição variam, tanto que a ONU, a Organização das Nações Unidas, por exemplo, considera cidades somente as áreas urbanizadas que possuem mais de 20 mil habitantes. Nesse contexto, deve ser considerado o que diz a Constituição Federal acerca do plano diretor, onde os municípios que têm a obrigação de ter um plano diretor são aqueles que tenham a partir de 20 mil habitantes. As áreas de fixação humana, portanto, nos municípios estão divididos em áreas urbanas e áreas rurais. Vamos ver as diferenças. Essas áreas são as áreas que formam o município e, em geral, os municípios têm tanto a área urbana quanto a área rural. A cidade constitui a área urbana e a área rural é constituída pelo campo. Por que colocamos aqui, geralmente, os municípios têm área urbana e área rural? Porque existem municípios que têm um potencial muito mais para urbano do que rural e desenvolvem, na sua maioria, as atividades comerciais no setor da indústria e na prestação de serviços. Então, essa é uma afirmação em caráter geral, porque, via de regra, o município tem área urbana e área rural, mas essa máxima tem a sua exceção. Nesse contexto, o que é o espaço urbano? O espaço urbano é o espaço de forte concentração populacional e grande densidade de construções que funciona como polo de atração e onde a terceirização é evidente. O espaço rural é o espaço destinado principalmente às atividades do setor primário. São elas a agricultura, a pecuária e a silvicultura, e que compreende também as habitações da população rural, como granjas, fazendas e setores onde as pessoas e as famílias desenvolvem tanto atividade na agricultura quanto da pecuária. O espaço urbano é o espaço ocupado pelas cidades e por outros centros urbanos, onde prevalece o exercício de atividades econômicas no setor de serviços e indústria. Com relação à autonomia municipal, a previsão constitucional está no artigo 18 e no artigo 29. Rezam os dispositivos. Artigo 18.
A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e o município, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Consolidando essa máxima, o artigo 29 do mesmo texto constitucional afirma: o município se rege por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e aos demais preceitos que norteiam essa prerrogativa. Isso significa dizer que o município é uma unidade da federação autônoma e exerce suas competências delimitadas pela própria Constituição através dos seus poderes executivo e legislativo. O município, ele tem que ter uma lei orgânica. Essa lei ela é votada em 2 turnos, no período de um turno e outro de 10 dias, pela Câmara Municipal, e é a própria Câmara de Vereadores que faz a promulgação da referida lei para o seu início de vigência. O artigo 41 acima citado, no inciso 3, que perfaz a consideração acerca da natureza jurídica do município, é de que ele é, juntamente com a União, Estado, Distrito Federal e Território, além das autarquias, e inclusive associações públicas e demais entidades de caráter público criadas por lei, o conjunto das pessoas jurídicas de direito público interno. De acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado a estrutura de direito privado, reger-se-á o que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Aqui se refere, por exemplo, às estatais de modo geral. Com base nessas premissas, citadas aqui o artigo 18, o artigo 29 da Constituição Federal e o artigo 41 do Código Civil, reportamos acerca da descentralização e autonomia municipal a política urbana em seus artigos 182 e 183, que foram regulamentados pela Lei Federal 10.257, no ano de 2001, designada Estatuto da Cidade. Essa lei, ela corrobora com o princípio da obrigatoriedade da elaboração do plano diretor para municípios a partir de 20 mil habitantes, cujo prazo de revisão será no máximo em 10 anos. Dentro desse princípio, como nos referimos ao artigo 182 e 183, que falam acerca da política urbana, temos o seguinte: o que vem a ser essa política urbana? É o conjunto de providências que objetivam ordenar os espaços habitáveis, organizando todas as áreas em que o ser humano exerce funções sociais. Na sua casa, no seu trabalho, nos seus espaços de lazer, na circulação nas ruas e praças, ou seja, visa a um só tempo propiciar a melhoria nas condições de vida do homem na comunidade. E isso inclui também a questão ambiental. Nesse preceito, trouxemos aqui o caput do artigo 182, que diz o seguinte: a política de desenvolvimento urbano será executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Pleno desenvolvimento e bem-estar, ou seja, a cidade, o município deve estar voltado aos interesses da população e à sua qualidade de vida, com geração de emprego e renda, os cuidados com o meio ambiente, com a saúde, com a educação, enfim, todos os direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana e à melhor qualidade de vida nos espaços habitáveis. Nós trouxemos aqui os 3 parágrafos relacionados com o caput do artigo 182, acerca da política urbana, que diz o seguinte: parágrafo 1º, o plano diretor, que já falamos inicialmente, mas nunca é demais aqui relembrar, é aprovado pela Câmara e promulgado por esta própria.
O plano diretor ele vai desenvolver uma política relacionada à utilização adequada do espaço urbano. O parágrafo 2º fala que a propriedade urbana deve cumprir a função social, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, a propriedade ela deve servir não só ao interesse individual, mas ao interesse coletivo. Parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia justa indenização e direito. Então, poderá haver a necessidade da utilização de alguns imóveis urbanos e, nesse sentido, a prefeitura, na pessoa do executivo, deve fazer a devida desapropriação, alegando a utilidade pública dele e fazendo uma prévia e justa indenização em direito ao seu proprietário. Ainda relacionado com o artigo 182 da Constituição, remetemos ao artigo 21 do mesmo texto constitucional, inciso 20, que diz o seguinte: compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive políticas públicas de habitação, saneamento básico e transporte urbano. Essas 3 diretrizes dizem respeito diretamente à qualidade de vida das pessoas no espaço municipal, seja na zona urbana quanto na zona rural. A questão da habitação foi colocada como um dos direitos fundamentais da pessoa humana, que tem uma repercussão direta na sua qualidade de vida. Não só a habitação enquanto um local onde a pessoa reside, mas no sentido de ser uma habitação em locais que propiciem esta qualidade de vida. Portanto, a política de habitação deve estar relacionada com outras políticas públicas, como o acesso à questão adequada do meio ambiente, que propicie uma repercussão positiva na sua saúde, por exemplo, que o trabalhador possa residir próximo do seu local de trabalho e nessa localização haja escolas, haja postos de saúde, enfim. A habitação ela não está isolada dos outros direitos sociais. Dentro desse preceito, a política de saneamento básico, que corresponde à política relacionada com os lixões, com os aterros sanitários, com a coleta de lixo, com a questão das fossas, da política voltada à qualidade de vida no contexto da população, e que esse saneamento básico é uma questão de política pública relacionada não só ao aspecto estrutural, mas também uma questão de saúde pública. E, por fim, a questão dos transportes urbanos, e estes têm a ver com o direito da locomoção das pessoas, facilitando o direito de ir e vir com relação à sua relação entre trabalho, escola e residência, como também no seu lazer. Dentro desse preceito, foi criada a Lei de Competência da União, Estatuto da Cidade, que regulamenta esses 2 artigos da política urbana, criando uma série de institutos ou de instrumentos que deverão ser utilizados pelo município nos cuidados dos interesses da população de um modo geral. Então, como se dá a aplicação do Estatuto da Cidade? Para aplicar a maior parte dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, como o IPTU progressivo, a desapropriação, por exemplo, o Poder Executivo deve, de forma obrigatória, criar um plano diretor. Sem a criação do plano diretor, muitos dos instrumentos urbanísticos ali colocados não poderão ser utilizados pelo município. Isso significa dizer que o Estatuto da Cidade, o plano diretor nesse processo, é um instrumento básico de política municipal de desenvolvimento e expansão urbana. Ou seja, se o município tem menos de 20 mil habitantes e a Constituição não traz a obrigatoriedade para que ele tenha um plano diretor, essa é a regra. Por exceção, um município que tenha menos de 20 mil habitantes, a depender do que vem estabelecido no próprio Estatuto da Cidade, não poderá se valer
de alguns desses instrumentos, a não ser que ele, o município, que tenha menos de 20 mil habitantes, crie o seu próprio plano diretor. A contrário senso, outros instrumentos, como a regularização fundiária e o estudo do impacto de vizinhança, podem ser utilizados sem necessariamente a existência de um plano diretor. Seguindo nessa ordem, o plano diretor é, portanto, uma lei municipal criada com a participação de toda a sociedade no processo de discussão, deve conter a participação popular, portanto, em todas as suas etapas, é uma lei aprovada pela Câmara Municipal e não só pelo seu caráter de instrumento técnico, mas passa a ser um instrumento político, portanto, uma lei que tem como objetivo criar políticas públicas de ordenação do espaço urbano. Para que serve um plano diretor? Então, o plano diretor serve para organizar o crescimento e o funcionamento da cidade. Nele está o projeto da cidade, né? Está o projeto da utilização do espaço urbano. Ele diz qual é o destino de cada parte da cidade, sem esquecer, claro, que eles se formam como um todo. Então, deve ser visto o município como um todo, tanto o espaço urbano quanto o espaço rural. Então, o plano diretor vale para todo o município, ou seja, tanto para a área urbana quanto para a área rural. Dentro desse preceito, voltamos à questão prevista no artigo 29 da Constituição Federal, que diz o seguinte: o município se rege por lei orgânica, votada em 2 turnos, aprovada por 2 terços pelos membros da Câmara, e deve observar o princípio da auto-organização. Então, o que é a lei orgânica do município? Na expressão, lei orgânica está no sentido que é uma lei fundamental que veio para instituir um órgão do Estado para fixar a sua estrutura, ou seja, assim sendo, a lei orgânica é a constituição do município e ela tem previsão na Constituição Federal de 1988. Esta determinou que todos os municípios devem ter a sua lei fundamental, a sua estrutura, com base no que prevê as competências de políticas públicas no preceito da Constituição Federal. Portanto, todos os municípios devem ter uma lei orgânica e essa lei orgânica tem o papel de mapear as necessidades do município, tanto no espaço urbano quanto no espaço rural, e desenvolver políticas públicas dentro desse processo. A lei orgânica ela traz as diretrizes gerais pautadas nos preceitos constitucionais e ela é criada pela Câmara de Vereadores e esta mesma Câmara de Vereadores tem a responsabilidade constitucional, portanto, a competência constitucional para a promulgação dessa referida lei. Por fim, além dos dispositivos citados aqui, tanto o artigo 1º, quanto o artigo 29, quanto o artigo 21, o artigo 182, 183, né? O artigo 41 do Código Civil, todos eles falam acerca das competências, da estrutura e da forma de ação do município, pessoa jurídica, direito público interno. Por isso, iremos finalizar essa aula de hoje reportando as competências do município previstas no artigo 30 da Constituição Federal de 1988. O artigo 30, inciso 1º da Constituição de 1988 fala da competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local. Então, cabe ao município a criação de leis específicas relacionadas aos interesses, às necessidades locais. Ou seja, cada município, a depender da sua geografia, da sua potencialidade, das suas políticas públicas na área de educação e cultura, tem uma necessidade específica, seja essa necessidade para a área rural quanto para a área urbana dentro do município. Então, é competência municipal criar um conjunto de leis sobre assuntos de interesse local. Pode ser na área de educação, na área de saúde, na área de transporte, na área de lazer, enfim. O artigo 30, inciso 2, fala da competência do município para suplementar ou complementar a legislação federal e estadual no que couber. Portanto, cabe à União, assim como foi a sua competência para a criação do Estatuto da Cidade,
né, cabe ao município complementar essa legislação federal e estadual no que couber, fechando as lacunas e deixando amarradas tanto os direitos e os deveres relacionados com a administração pública local e com os seus munícipes. O artigo 30 também elenca, a partir entre os artigos incisos 3 a 9 do mesmo diploma legal, quais são as atribuições materiais e administrativas do município através do exercício dos poderes, tanto do legislativo quanto do poder público municipal. Então, essa é a regra geral. A aula de hoje, portanto, estabeleceu como parâmetro a diferença entre município e cidade, sendo o município a pessoa jurídica de direito público interno, juntamente formando uma das unidades da federação com a União, os estados membros do Distrito Federal. A cidade corresponde ao espaço urbano do município. O município é formado tanto pela zona urbana quanto pela zona rural. As atribuições do município estão previstas em diversos procedimentos de ordem constitucional, né, que vai desde o artigo 1º ao artigo 18, o artigo 29, 30 e principalmente os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que falam acerca da política urbana do município, esta regulada em 2001 pelo Estatuto da Cidade. Todo município deve ter uma lei orgânica baseada nos preceitos constitucionais. Esta lei ela vai dar uma organicidade à política administrativo-financeira do município. Cada município, a partir de 20 mil habitantes, obrigatoriamente deve ter um plano diretor. E um município que tenha menos de 20 mil habitantes que não tenha um plano diretor, só poderá utilizar de vários dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, caso ele crie o seu próprio plano diretor. Então, essas são as considerações gerais acerca da diferença entre município e cidade. Ficamos por aqui e até a próxima aula.